O ministro Alexandre diz que os seus críticos são maus. Eu digo que são heróis. Podem ter em mãos mensagens privadas obtidas por meio duvidoso, talvez ilegal, mas são legítimos heróis. Heróis desobedientes. Faço essa afirmação no ombro de uma gigante, Hannah Arendt, a grande filósofa contra os totalitarismos. A desobediência civil é um fenômeno que transcende a particularidade da lei, porque tem em vista os princípios que a fundamentam. A desobediência civil tem imediatamente a lei por objeto, mas mediatamente concerne aquilo que a antecede e que está em sua origem, os princípios que animam o corpo político e o sistema de normas jurídicas que o organiza. Nesse sentido, a desobediência, ação necessariamente extralegal, jamais rompe com a legalidade. Por meio da desordem, ela visa a ordem. Mas não uma ordem inteiramente nova. A desobediência civil guarda parentesco com a revolução, sem, no entanto, com ela se confundir. O desobediente não emprega meios violentos. E apesar de desejar mudanças como revolucionário, não rejeita a autoridade estabelecida nem o quadro geral do sistema legal. O agente da transformação é o povo. Diferentemente do contrato vertical, um pacto de submissão, no qual os contratantes entregam seu poder a um terceiro, externo ou acima deles, o contrato horizontal da democracia pressupõe a aceitação mútua de promessas, consentimento, com o que o poder fica referido à própria comunidade que o gerou. A desobediência civil é a forma de ação política que, no interior de um corpo político cujas estruturas de poder ainda não foram destruídas, tem a função de proteger o espaço da liberdade. Entre revolução e desobediência se desenha, então, uma relação de complementaridade. Mas tal relação não seria possível sem a referência a um fundo comum que uniria as duas formas de ação política. No caso da democracia representativa, algumas de suas instituições mais típicas terminam por escamotear essa base de poder ou mesmo ameaçam destruí-la. Qualquer benefício político que ela possa assegurar se esfumaça ou se revela ilusório se não estiver alicerçado em uma prática política autêntica, como é o caso da desobediência civil. Em contrapartida, o próprio fenômeno da desobediência, na medida em que visa restituir os princípios de um sistema político democrático, não pode ser devidamente compreendido sem afirmarmos a necessidade humana de conservação, estabilidade e ordem. Sobre Eichmann, em seu julgamento em Jerusalém, Hannah Arendt descreve o perfil daqueles que realizam o mal em nome de valores desvirtuados por um regime político qualquer. Aspas. Ele sabia muito bem do que se tratava. E em sua declaração final à corte, falou da reavaliação de valores prescrita pelo governo nazista. Ele não era burro, foi pura irreflexão, algo de maneira nenhuma idêntico à burrice, que o predispôs a se tornar um dos grandes criminosos desta época. E se isso é banal e até engraçado, se nem com a maior boa vontade do mundo se pode extrair qualquer profundidade diabólica ou demoníaca de Eichmann, isso está longe de se chamar lugar comum. Essa distância da realidade e esse desapego podem gerar mais devastação do que todos os maus instintos juntos. Essa é, de fato, a lição que se pode aprender com o julgamento de Jerusalém. A lição que este longo curso de maldade humana nos ensinou. A lição da temível banalidade do mal, que desafia as palavras e os pensamentos.